Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, onde veremos quando Jesus foi tentado pelo diabo, logo após Jesus ter sido batizado, no final do capítulo 3. E no capítulo 4, vai falar que Jesus teve fome, de certo, porque ele havia ficado 40 dias e 40 noites no deserto. O inimigo, querendo pegar Jesus nesse momento de fraqueza, faz uma pergunta para Jesus. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, sabiamente, ele vai responder: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não precisava provar nada para ele. Jesus não precisava. Mas a intenção do diabo era enfraquecer Jesus espiritualmente. O inimigo queria parar a obra que Jesus Cristo veio fazer aqui nessa terra, que era trazer as boas novas e estabelecer o seu reino aqui nessa terra. O inimigo queria parar esse trabalho de Jesus. E o diabo vai usar as Escrituras, a própria palavra de Deus, para tentar Jesus, dizendo algumas vezes: está escrito. Ou seja, o inimigo querendo falar: está escrito na palavra de Deus. Mas Jesus, em sua defesa, ele também vai responder: também está escrito. Ou seja, o inimigo querendo oferecer coisas materiais a Jesus, oferecendo até mesmo reinos, como a gente vê no contexto do capítulo 4. Mas para isso, Jesus tinha que se prostrar diante do inimigo, se prostrar diante do diabo e o adorar. E Jesus não fez isso, porque Jesus sabia que a esperança dele não era aqui nessa terra. Ele veio para cumprir um propósito, para ensinar as boas novas, para trazer o amor de Deus ao povo que estava afastado de Deus. Jesus veio cumprir um plano de salvação para a humanidade. Um plano de salvação para todos os povos. Mas o inimigo queria impedir Jesus. Mas sabemos que ele não conseguiu, porque Jesus venceu. Ele veio, cumpriu o propósito, que foi morrer na cruz para salvar todos aqueles que estão no pecado. Para isso precisamos nos aproximar de Jesus e o aceitá-lo como Senhor, como Salvador, como Rei de nossas vidas. Porque Jesus veio estabelecer o reino dele aqui nessa terra. E entendemos, de acordo com a palavra de Deus, que esse reino de Jesus é a igreja, e é Jesus quem reina. Precisamos tomar muito cuidado, quando falamos da palavra de Deus, ou quando ouvimos a palavra de Deus. Será que eu estou usando ou ouvindo de forma correta a palavra de Deus? Aqui, claramente, nós vemos no contexto o inimigo tentando Jesus usando a própria palavra e Jesus se defendendo, também usando a palavra. O inimigo queria oferecer coisas materiais para Jesus. Jesus, sentindo fome, ofereceu para ele transformar aquelas pedras em pães, para provar que era filho de Deus, mas Jesus não precisava provar. O inimigo oferecendo reinos para Jesus, mas ele precisava se prostrar perante ele. Jesus venceu essas tentações, usando a palavra, se defendendo com a própria palavra de Deus. E esse é um recurso que nós temos em nossas mãos hoje. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Mas precisamos manejá-la corretamente.
Precisamos usá-la corretamente, de forma boa, e não de forma errada, como o inimigo fez com Jesus. Quando oferece apenas coisas materiais para você, para mim, o inimigo pode estar por trás disso. Ele pode estar por trás desses prazeres que querem te oferecer. Ele ofereceu essas coisas materiais para Jesus, mas Jesus não aceitou. Jesus aceitou somente a palavra de Deus. Precisamos saber que o Evangelho de Jesus nos promete bênçãos, sim, muitas bênçãos, mas elas são bênçãos espirituais e eternas. E não apenas bênçãos materiais. Isso não quer dizer que você não possa ser rico ou que você possa ter bens materiais. Não é isso. Não é essa a questão. Mas são promessas, são argumentos que você precisa focar a sua mente nas coisas materiais. Não. O Evangelho de Jesus nos promete bênçãos espirituais e eternas. Quando olhamos apenas para as coisas terrenas, nós não estamos desejando o céu. Quanto mais você fixa sua mente nas coisas terrenas, mais distante do céu você está. Tenha cuidado, queridos. A Bíblia, ela nos alerta que o inimigo, ele se disfarça de anjo de luz para tentar te enganar. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Então tenha cuidado, se atente à palavra de Deus, use-a corretamente, de forma correta, e assim você será bem-sucedido na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.